Estamos começando mais um House Podcast aqui no House Studio em Joinville, Santa Catarina. Eu sou o Rafael Anchieta e estou aqui sempre trazendo convidados especiais para a gente ter uma conversa que com certeza traz muita coisa para a nossa vida, nos soma muita informação, ainda mais em tempos que a gente está muito... Tá todo mundo falando em correria, né? A palavra que a gente quer abolir do nosso vocabulário para a gente ter um entendimento melhor da vida, produzir mais, com mais saúde, com mais interação saudável entre as pessoas. E esse é o nosso objetivo aqui, sempre gravar uma conversa produtiva, tomando um café, tomando água aqui no estúdio, e é sempre maravilhoso. E hoje eu tenho a grata satisfação de ter uma amiga de longa data aqui, ela que é veterana da House, ela já participou do programa XYZ lá no estúdio da AGT, quando a House era uma rádio, uma web rádio. E eu lembro daquela conversa que foi sensacional. E agora a gente vai atualizar o nosso papo aqui sobre comunicação não violenta. E galera, a gente bateu um papo aqui de bastidores que foi sensacional. Um papo sobre a minha... um papo que mais eu falei, né? Que eu precisava trazer para Camila essa minha... ansiedade pela necessidade que eu vejo, da necessidade das pessoas dialogarem mais, se comunicarem melhor, baixarem a guarda para se ouvirem, independente de ideologia, de opinião, de que lado está. As pessoas hoje vivem essa necessidade. E vivendo essa, e frente a essa necessidade toda, quem que me veio na cabeça para bater um papo sobre isso, que eu tenho certeza que eu vou aprender muito hoje, e eu pensei, ter que compartilhar esse conhecimento com as pessoas, ter que gravar essa conversa, e vai ser com a Camila, não tem jeito, eu tenho que conversar com a Camila. A gente já estava marcando e se encontrando por aí, falando, a gente tem que marcar um café, e o café tá aqui, um café compartilhado com você que está nos assistindo aqui no House Podcast. E antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário a respeito do que a gente vai conversar aqui, das suas experiências também em relação à comunicação aí no seu cotidiano. Então tá aqui, já falei bastante dela, agora ela vai falar mais ainda, eu quero que ela se apresente, que ela fale da formação dela, do trabalho dela, para você entender quem que é a minha amiga Camila Silveira. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Estúdio House. Muito obrigada pelo convite, Rafa. Para mim, sem dúvidas nenhuma, é um prazer poder falar, né, um pouquinho sobre aquilo que eu acredito e sobre aquilo que pulsa dentro de mim. E eu tenho uma verdadeira paixão por ser ouvida, né, mais do que por falar. Porque eu acredito que falar, a gente pode falar aos quatro ventos, né? Mas a qualidade de escuta e a qualidade daquilo que a gente tem para trazer como informação, como aquilo que a gente acredita um pouquinho no mundo. Então, convido, né, os telespectadores e as pessoas que acompanham o teu caminhar, né, nessa onda que são as gravações dos podcasts, que a gente possa ter um momento agradável, um momento com bastante aprendizado e com disseminar, né, coisas que floresçam de alguma forma a partir da escuta daquilo que a gente tem para dizer. Com certeza vai dar, já deu tudo certo e vai ser melhor ainda. E vou te falar, da época que a gente gravou lá no Estúdio House, no outro estúdio, a única diferença, não sei se você tá percebendo, que era mais musical, né? Ah, sim. A gente tinha música tocando, era a questão da rádio, né? E agora que como o formato é outro, o canal é outro, a gente não tem música. É a única diferença. Eu sinto falta da época da rádio, que a gente podia escolher música. A gente, né, lembra que a gente pedia para os convidados escolherem as músicas, né? O que tu gosta de ouvir? A gente tocava. Mas, enfim, no Spotify rola uma trilha musical, uma coisinha. Eu prefiro, sabe, ouvir os podcasts no áudio do que assistir em vídeo, os meus próprios podcasts. Sim. Dá um clima de rádio, né? Sim, a gente estava falando agora há pouco da paixão por rádio. E, Camila, para começar a nossa conversa, eu vou fazer vou te trazer o primeiro desafio aqui, que tu já passou por esse primeiro desafio quando tu entrou aqui e foi massa a tua resposta, quero que tu compartilhe com as pessoas. Me dá um exemplo de
comunicação violenta. Ao contrário, Sim. né, do que a gente sempre fala da comunicação não violenta. Então, esse é o desafio. Sim. Me traz um exemplo de comunicação violenta. Então, quando tu me fez essa pergunta, a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, é o quando a gente imprime, né, rótulos. Quando a gente rotula as coisas, eu acho que a gente está indo para um caminho violento. E não pelo fato simplesmente de fazer um juízo de valor, fazer um julgamento, que é um dos grandes convites que a comunicação não violenta nos faz no primeiro grande pilar dela, né, que é a observação. Então, é a gente observar aquilo que de fato acontece, né? Os fatos e os dados, aquilo que está acontecendo sem um juízo de valor, sem uma interpretação. Perfeito. Então, quando a gente está sendo muito violento, é quando a gente está rotulando muito as coisas. Chato, o chato, ele tem uma caixinha, né? Então, o grande convite da violência, né? É quando a gente limita a existência do outro a caixinhas, a box, né? E daí eu acredito muito assim que quando eu vou me despindo desses rótulos, quando eu vou, como a gente falou, né, sobre descamar, tirar as camadas e chegar no cerne do porquê que é feito daquele jeito, do porquê aquilo acontece da forma como acontece, quais são as motivações, quais são os sentimentos que estão presentes nisso, né? Eu acho que daí a gente entende que por trás de todo ato trágico há uma necessidade não atendida. Quem diz isso não sou eu, o pai da comunicação não violenta, que é o Marshall Rosenberg. Então, todo ato trágico, né, ele está tentando cuidar de algo que é muito importante para si próprio. E quando isso fere uma das coisas que são muito importantes para a gente tenta de alguma forma dar conta daquilo. E eu acho que quando a gente vai reconhecendo isso dentro das nossas possibilidades e aumentando esse leque de possibilidades, eu aumento a possibilidade de fazer com que as minhas necessidades sejam atendidas. E quando eu faço com que essas minhas necessidades sejam atendidas, que eu busco estratégias para dar conta disso que é importante para mim, eu estou construindo uma relação que me coloca nesse jogo, né, de necessidades atendidas e construções de felicidades, momentos de alegria, momentos de sentimentos que informam para a gente que está tudo bem, que está tudo tranquilo e que do jeito que está acontecendo está atendendo aquilo que é importante para mim. E quando a gente daí passa por uma segunda fase disso, né, que é na relação com o outro, é o grande desafio, né? É o grande encontrar esse caminho do meio, que cuide daquilo que é importante para mim, aquilo que é importante para você, e que a gente esteja com vistas a dar conta disso mesmo, né? Nas mais diferentes estratégias que cuidem de mim e que cuidem de você. Então, quando tu fala sobre as divergências de opiniões, as diferentes visões de um mesmo ponto, porque, na verdade, cada um está olhando o ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, cada um está olhando de um local. Então, quando a gente dá espaço de escuta para ver o que você está vendo daí, o que eu estou vendo daqui, a gente consegue ter uma visão mais global das coisas e que cuidem daquilo que realmente importa tanto para mim quanto para você, sabe? E eu acho que o grande convite que a comunicação não violenta me fez na vida, assim, o outro, quando te diz não, ele está dizendo sim para alguma coisa que é muito importante para ele.
qual que é essa coisa que é muito importante para ele e como que isso, se isso é muito importante para ele e essa pessoa é muito importante para você, o que você precisa fazer, quais são os pedidos que estão sendo feitos nessa relação para que a gente possa, nós dois, estarmos bem naquilo que a gente está escolhendo, né? E isso serve para tudo numa relação, assim. Então, por exemplo, pode ser ego. Alguém pode te falar não. Por quê? Porque eu não quero, porque eu quero demonstrar poder. Aí tu entende isso, né? Tu fala assim, bom, esse cara tá falando não porque ele quer demonstrar poder. Tá precisando de reconhecimento, de atenção. Exatamente. O sim dele é a autoafirmação, é a necessidade de reconhecimento. É por aí, então? É por aí. Olha aí, eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem. E daí, reconhecendo isso, quais estratégias que eu posso adotar para dar conta também disso que é importante para o outro, como reconhecimento, autoconhecimento, então, por quê? Porque eu quero me relacionar, né? Tu desata o nó, né? Exato. E para mim, assim, eu acho que é o grande X da questão, assim, a comunicação não violenta não é um convite a você ser bonzinho, quietinho, a escutar, sabe? Eu acho que não. Definitivamente não. Ela é um convite a você ser verdadeiro. A verdade é aquilo que te acontece e com consciência diante do sentimento que está presente nas coisas que você se relaciona. Mas assim, Camila, eu vou te falar, ok, tem a ver com esse sentimento que tu imprime e tal, mas eu quero trazer aqui para nossa conversa a minha visão da comunicação não violenta, que não é de agora, que faz, né, 2018 a gente conversou sobre isso, foi o primeiro contato que eu tive e volta e meia aparece na vida, né, a questão da comunicação não violenta. Na minha opinião, no meu ponto de vista, a comunicação não violenta, ela é uma ferramenta, um caminho, um instrumento totalmente racional para solucionar problemas. Eu acho que foge um pouco só da coisa emocional, porque ela te traz racionalidades, né? Tu mesmo agora, a gente deu esse exemplo do ego. É racional, né? Tudo bem, o ego é uma emoção, só que tu racionaliza por que está acontecendo isso. Quer dizer, é um caminho racional matemático para encontrar uma solução para um gatilho emocional. Né? Não sei se eu consegui me expressar direito. Sim. Mas assim, na minha visão, se dois países em guerra aplicassem comunicação não violenta, não existiria guerra. Porque eles entrariam num acordo matemático das necessidades de um do outro. Beleza, tua necessidade é essa, minha necessidade é aquela. E ambos estão aptos e prontos e dispostos a entender essas necessidades matematicamente, a guerra não acontece. Então, eu acho que a questão racional, quando fala em comunicação não violenta, é bem presente, pelo menos para mim, não sei se estou errado. Ela é um convite a um formato, né? A formatar as coisas a partir de uma visão, a partir de um olhar que é um convite. Eu acho um convite a gente olhar as coisas a partir dos sentimentos, porque a emoção, o saquinho de sentimentos que o Marshall utiliza, né, dentro dos 4 pilares da comunicação não violenta, um deles é os sentimentos, e ali, tipo, pela linguagem da psicologia, pela linguagem de outras frentes de pensamento, assim, pode ser emoções, podem ser sentimentos de fato, pode ser sensações, mas ele coloca tudo no campo desse chakra do sentir, né? Desse elemento do sentir, assim. Então, quando tu traz essa fala, né, que a CNV ela é racional, ela é esse convite a gente racionalizar isso que a gente sente, isso que a gente vibra no sentir, né? E por quê? Porque ele é um grande mensageiro daquilo que a gente precisa, daquilo que é necessário. E dentro do que é necessário é o que importa. Então, o sentimento, ele é um mensageiro daquilo que importa
daquilo que que precisa de cuidado. Se são sentimentos ditos difíceis de sentir, aqueles sentimentos ruins, como, sei lá, irritação, raiva, tensão, nervosismo, o que esses sentimentos estão querendo contar para a gente, né? Então, eu acho que a CNV, como formato, ela é esse convite a gente entender o que está acontecendo e, a partir disso, tomar estratégias para cuidar daquilo que realmente importa para mim, porque se esses sentimentos estão presentes, estratégias que eu estou adotando não estão dando conta daquilo que é importante para mim. E daí eu não estou tendo sentimentos que me informam que isso está sendo atendido. E ter sentimentos que me informam que está sendo atendido as minhas necessidades é sentir mais alegria, sentir mais satisfação, sentir mais felicidade, sentir mais carinho. Realização. E daí a gente parte para quais necessidades estão sendo atendidas, né? Realização pode ser uma delas, abrigo, atenção, proteção, várias necessidades. Né? E outra coisa que eu vejo, se quando tu tá numa situação de estar com uma pessoa, né, que tu vai entrar num debate, tu vai entrar numa conversa para resolver uma questão X. Uma conversa difícil. Uma conversa difícil. E uma das partes tem conhecimento da comunicação não violenta, das estratégias, dos caminhos, dos meios, pelo meu ponto de vista, dessa coisa de racionalizar e entender a matemática do sentimento, beleza. E a outra pessoa não tem esse conhecimento. Não tem negócio, para ela é do meu jeito, e ponto final, e não quero saber e tal. E como lidar numa situação dessa? Tem que ter, assim, tipo um curso express de... vem cá, vamos pro outro lado, vou te falar sobre comunicação não violenta. Aí depois a gente fala sobre isso. Aí como é que tu vê essa relação? Porque, assim, faz tanto tempo que a gente ouve sobre comunicação não violenta e a necessidade ainda é tão extremamente grande das pessoas entenderem isso aqui. Tem tanta gente que nem sabe do que se trata, né? E que o mais fácil é a gente estar num debate, numa discussão, numa conversa difícil com alguém que não está disposto a racionalizar, que vai te rotular num primeiro segundo de conversa. Tu tivesse de azul, então tu é gremista, ponto final, entendeu? Não quero saber de mais nada. E de repente tu nem sabe o que é Grêmio, entendeu? Como lidar com a pessoa nessa situação, Camila? Eu acredito muito que numa conversa tu não precisa que o outro reconheça o que é ou saiba o que é a comunicação não violenta e o quanto está utilizando isso. Mas eu acredito que quando você tem um pouquinho de conhecimento sobre ou se coloca nesse movimento de investigar e de escutar o que o outro tem a dizer e entrar nesse modo de escuta onde você valida o que você escutou, onde você, quando você não entende, você pergunta novamente sobre o que está sendo dito ou o que foi falado, se é isso mesmo que você está entendendo, e reconhece quais são as intenções que o outro tem na conversa contigo. Eu entendo que a gente está vivenciando a comunicação não violenta sem o outro perceber ou precisar saber que eu estou querendo fazer isso ou que eu estou fazendo isso intencionalmente. Então, porque é aquilo que a gente estava conversando antes. Quando eu escuto para compreender, para ouvir o que o outro tem para dizer como algo que eu não estou querendo responder, ou que eu estou querendo vencer, convencer, atacar, a dizer o que eu penso é maior, é melhor, nesse espírito da competição, de onde eu vou ganhar do outro, e eu entro com aquela guarda baixada, no sentido de eu quero escutar o que o outro tem para me dizer. E que bom que ele vem com esse universo inteiro para me apresentar, porque eu posso, de fato, me colocar uma ouvinte a aprender com aquilo que o outro tem para me dizer. E não eu querendo ganhar o outro pelo que eu penso ou deixo de pensar. Okay. É um outro convite, né? Sim, só que daí aí eu te trago uma questão aqui. Muito massa esse episódio de podcast que vai dar um monte de corte fantástico. Te trago uma outra, justamente dentro dessa situação que tu acabou de falar. Nessa situação que tu trouxe agora,
é uma situação, vamos colocar aqui, que não há uma necessidade de consenso. Tu ouviu, entendeu, ok, beleza. E aí te pergunto, quando há uma necessidade de consenso, não, peraí, eu e a Camila, a gente tem uma missão de fazer X obra, ou X coisa, X meta a ser atingida, e nós precisamos chegar num consenso, e nós pensamos bem diferentes em relação a possíveis soluções para esse problema. E aí, quando a gente traz a palavra consenso para essa conversa, a comunicação não violenta contribui? Sim. Ou ela mascara as opiniões, as necessidades do outro quando há necessidade de consenso? Sim. Eu entendo o consenso como um processo. E a comunicação não violenta, fazendo parte desse processo, ela é um convite, novamente, a gente olhar as coisas como elas estão acontecendo dentro desse processo. Tipo, se o sentimento de insatisfação está presente nesse processo de consenso, o que está por trás dessa insatisfação? O que causa essa insatisfação? Quais são as ações que levam a essa insatisfação? E daí a gente começa a desenhar um plano de ação com estratégias para cuidar desse processo, disso que está gerando esse sentimento de insatisfação, de frustração, de impaciência, né? Entendi. Então, quando dentro desse processo de chegar a um consenso onde que fique bom para mim, para você, para o outro, onde se entenda aquilo que está se abrindo mão, aquilo que está se fazendo escolhas, e toda escolha é uma renúncia, um luto, e a gente não vai ter uma resposta única das coisas, né? Mas eu acho que o grande convite que a comunicação não violenta nos faz é a gente observar o que esses sentimentos estão querendo dizer para a gente sobre coisas que realmente importam. E se essas coisas realmente importam e estão num grau, numa hierarquia de necessidades que estão sendo necessidades a serem atendidas em cada uma dessas relações, eu acho que a gente consegue chegar a um resultado muito mais abrangente e muito mais acolhedor às necessidades de cada um dos envolvidos quando a gente traz isso para a mesa, quando a gente conversa sobre isso abertamente. E o convite de uma conversa difícil, ela é difícil por quê? Porque esse consenso, ele vai passar por cima de vontades, de desejos, de estratégias que algumas pessoas estão querendo adotar e que não vão ser atendidas dessa forma. Mas a gente está aberto a construir isso pelo melhor do porquê que a gente está junto. Qual é a necessidade que a gente está querendo cuidar? É celeridade no desenvolvimento de uma obra? Né? Do que está sendo cuidado nesse momento? E talvez daqui a pouco o que a gente está cuidando já não é mais aquela necessidade específica, porque aquilo lá já foi atendido. E na visão da comunicação não violenta, necessidade é aquilo que não cessa. Então, vai sempre haver a necessidade daquilo, mas dentro um avançar das horas, do tempo e das coisas, a gente vai tendo essas necessidades atendidas e outras necessidades vão surgindo dentro dessa hierarquia de necessidades. E quanto mais reconhecido a gente está do que a gente quer cuidar com as estratégias que a gente tem, nas relações que a gente desenvolve, seja de trabalho, seja de família, seja de relacionamento amoroso, qualquer relação, o que a gente está imprimindo nessas relações, né? O que a gente está querendo se desenvolver em cada relação que a gente imprime no mundo e realiza. Sim, e aí com tudo isso me ocorre também que há necessidade de uma grande disposição a isso, né? Porque se pelo menos uma das partes não tem disposição a isso,
guerra, né? A gente vai partir pro tudo ou nada. Eu falo muito que comunicação não violenta é sobre disposição e disponibilidade. É sobre isso. É sobre disposição em querer, de fato, se colocar como ouvinte daquilo que vem. E assim, tá longe de ser um convite a concordar com o que o outro está dizendo. Muito pelo contrário, é dar espaço para o outro trazer aquilo que ele tem de melhor. Cara, é assim, Camila, é colocar as coisas na mesa, né? É sobre eu sou time A, né? tu é time B. Tá, beleza. Por que tu é time B? Por que eu sou time A? Tá aqui, ó. Eu sou time A por causa disso. Aí tu vai falar, eu sou time B por causa disso. Eu digo, que interessante. Tu vê, isso aqui é compatível com isso, isso aqui discorda aqui, isso aqui é compatível. Por que discorda? Isso aqui discorda. Quer dizer, é um entendimento racional. Há uma disponibilidade para isso. Há uma... A gente acabei de falar a palavra que tu fez assim. Qual foi a palavra que eu usei? Disponibilidade, né? Disponibilidade. Só que aí, Camila, aí eu vou puxar o pino da granada aqui, né? Puxa. Porque tu não tem medo de conversar. A gente está vivendo numa sociedade que parece que está indo para o caminho contrário, né? As pessoas, elas estão discordando e ponto final. E não quero saber. E não tenho como não falar nesse debate, que eu costumo não aprofundar em assuntos políticos aqui, né? Justamente pelo meu pouco conhecimento de comunicação não violenta, tem essa disponibilidade de ouvir, de entender, então eu acabo não entrando muito, mas a gente está vendo hoje isso, a gente até estava falando antes aqui nos bastidores aqui, dessa questão que tu mesma falou, da questão da rotulagem. Então tá muito fácil rotular hoje, então tu é A, então tu é B, por causa de um detalhe que tu falou, de uma coisinha que tu é a favor, que tu não é nem a favor do todo, mas uma coisa que lá tu acha que é benéfico e aqui tu acha que é benéfico, é muito fácil te jogar no balaio, né, daquilo ali tudo. E é dentro disso, dessa questão principalmente política, que na minha opinião, comunicação não violenta é solução para a política no mundo. Para mim né? Porque se a base da pirâmide, que somos nós, eleitores, pagadores da conta, pagadores de impostos, entendermos um ao outro, conversarmos, dialogarmos e parar de ficar torcendo para A ou para B, né? E enaltecendo, idolatrando, né, quem deveria nos servir, que são pagos para isso. E aqui está aqui meu discurso político, né? Entende? Se a gente conversar, a gente entender e olha só, e aí uma outra coisa que eu prevejo, assim, que como resultado de uma aplicação da comunicação não violenta para um debate político, a gente encontra uma porrada de soluções que são emergenciais para o nosso país, né? Na saúde, na educação, está aí o caminho e as pessoas não param para fazer isso. Então eu queria saber de ti, que é o teu trabalho, que respira e vive comunicação e comunicação não violenta. Como é que tu vê hoje, como é que tu te depara, como é que o teu cotidiano com essa polarização política que a gente está vivendo hoje? É um tema eu te falei, quente, né? Puxar o pino da granada. Exato, é um tema abrangente, inclusive, né? Mas eu acredito, assim, intimamente, que as soluções, né? Tu fala sobre a comunicação não violenta ser a solução disso que a gente discorda, disso que a gente tem subterfúgios diferentes para dar conta daquilo que importa para a gente e tudo mais. Mas, assim, olhando pela comunicação não violenta, nós temos necessidades humanas universais. Todo mundo aqui está querendo dar conta de abrigo, de proteção, de sustentabilidade, de reciprocidade, de reconhecimento, de
de muita coisa, de várias necessidades humanas universais que vêm lá da filosofia e da teoria de Maslow. E nessa onda de a gente querer dar conta daquilo que é importante, das nossas necessidades, a gente adota estratégias das mais variadas. E as nossas referências, vamos entrar numa outra seara, dos nossos ancestrais, aquilo que a gente foi construído até chegar aqui, são diferentes, tem estruturas diferentes, tem referências diferentes. E eu acho que quando a gente passa a olhar isso de uma forma abundante, de uma forma onde o jeito que você faz, apesar de diferente do jeito que eu faço, ou daquilo que a estratégia que você utiliza a partir daquilo que você enxerga no mundo, diferente do que eu faço, e quando eu estou com essa disponibilidade de acolher, de entender também o que tu faz, do jeito que tu faz, ainda que eu não concorde, mas que eu tô nesse movimento, eu acredito que eu tô rumo a isso que tu trouxe de integração entre essa polaridade. E daí eu vejo essa integração, esses desacordos, assim, essa coisa que um enxerga do jeito extremista esquerda A e o outro extremista direita B. Mas eu acho que o convite que a comunicação não violenta nos faz como solução sobre essa tessitura, né, das relações e de como que a gente se relaciona, é justamente um convite a gente acolher todos do jeito que é e encontra, e tem coisa que não vai caber duas coisas no mesmo lugar mesmo, isso é física, né? Então, e tá tudo bem isso não é um problema, isso é construção de uma realidade a partir daquilo que existe no outro que você convive. E uma outra coisa que tu trouxe também, tipo, hoje em dia é muito fácil o cancelamento, né? Onde, por que eu vou ficar passando por essa situação? Por que eu vou me colocar nesse movimento de tentar entender o que está por trás daquilo que afeta essa pessoa ou coisa nesse sentido? Não tenho tempo para isso, bora para frente. Não. Tudo vai da profundidade de relacionamentos que você quer ter e daquilo que você está disposto a construir uns com os outros, né? E quando isso se torna mais fácil, quando isso se torna mais descartável, talvez essa integração das relações fica muito mais difícil, né? Fica muito mais trabalhoso, sabe? Mas o convite está aí para a gente poder acolher. E, cara, como é legal conversar com alguém que pensa totalmente diferente de você, sabe? O quanto você abre espaço. E eu não sei, para mim é o convite do porquê que a gente escuta uns aos outros, sabe? Por quê? Por que a gente está se posicionando para escutarmos uns aos outros? Por que a gente está sendo forçado a viver no mesmo lugar, na mesma era, no mesmo tempo? Entra uma filosofia animal, absurda, né? Por que nós estamos aqui, Camila, no mesmo plano, na mesma era? Agora eu vou te falar um negócio do cancelamento aí, que tu trouxe também, e fiquei pensando. Eu vejo umas coisas acontecendo assim, acontece uma coisa absurda, aí tu lê comentário de vídeo, assim, a galera metralhando, falando. Eu fico pensando, cara, com certeza absoluta, essa galera que tava falando aqui, todo mundo tem teto de vidro, cara. Aí dá até pra lembrar, né, de uma passagem que Jesus falou, né? Quem nunca, como é que é? Atira a primeira pedra quem nunca pecou. E aí a galera, assim, para cancelar, para detonar, para falar coisa, é uma facilidade tão grande hoje que eu acho que daí, se tu for analisar sobre conhecimento de comunicação e comunicação não violenta,
Aí eu sempre gosto de falar a minha opinião. O cara que tá lá cancelando num comentário, ele não é nem zero em conhecimento de comunicação não violenta. Ele é menos alguma coisa que, tipo, a régua vai para baixo. E, cara, é meio, né? É meio surreal, assim, é meio sem sentido nenhum. Eu ir lá cancelar um erro do outro, né? Um erro que o cara cometeu, que a pessoa cometeu, eu vou lá e... Amanhã pode ser... Tu pode cometer um erro, talvez não o mesmo, o outro, talvez pior. Sim. Né? E as pessoas não param para analisar isso, não param para pensar assim, cara, eu não sei, mas algum motivo tem para ter acontecido isso, sei lá, eles têm a vida deles, o motivo deles, né? Não tô falando aqui de crime hediondo, não, a gente falando não de coisa tá... corriqueira, sim, coisa besta, coisa que a gente vê, cada besteira na internet de cancelamento, de uma encheção de saco. Falei, cara, que isso, cara? Tu nem sabe o que tá acontecendo na vida do cara e tá aí expondo, compartilhando, comentando, né? Como se fosse alguém muito superior à pessoa que tá, né? E aí isso demonstra uma... Aí vamos continuar a análise dessa pessoa. Que tipo de diálogo essa pessoa tem no cotidiano dela? Na vida? A comunicação não violenta, ela começa no diálogo da gente com a gente mesmo. Como é que eu falo comigo quando eu estou dirigindo e eu passei a rua que eu ia entrar? Boa. Sua tança. Por que tu... Agora eu tenho que dar essa volta inteira, não sei o que, não sei o que lá. Sim. Então, quais são os rótulos que eu também dou para mim, né? Isso. Quais são... quais são as intervenções que eu faço eu comigo mesma? Então... Mais perto. Aí. Oi. Aí. Quais são Quais são as palavras que eu uso comigo mesma? Isso é um grande início do exercício da prática da CNV. Boa. Porque se eu tô fazendo isso comigo, a probabilidade de eu fazer isso com outro é 100%. 100%, porque... Né? Errou aqui, idiota, tu não tá vendo. Né? Então, assim, uma coisa que eu penso assim... Tu vê, aí... Olha só que massa, né? Como uma coisa leva a outra. Tu falou antes, né? Que das camadas. Sim. Né, que o podcast proporciona. E entra uma coisa de espiritualidade fortíssima nesse quesito, porque eu tenho praticado o seguinte exercício. Se eu tô fazendo alguma coisa aconteceu e eu não planejava que acontecesse como eu gostaria, e aconteceu fora do que eu gostaria, eu fico pensando, ao invés de me xingar, de me achar um idiota, cara, era pra ser desse jeito. Tá no desígnio, né? Mas aí entra numa outra coisa. É para quem tem fé em alguma coisa, espiritualidade, essa coisa toda, né? Não é uma lei, não é uma regra, não é algo racional. Mas eu acredito que Deus escreve certo e em linhas certas. Então, para quem tem a sua fé, beleza. Então eu encaixei isso na minha fé. Eu digo, cara, eu fiz um negócio com a melhor intenção do mundo e errei. Ou saiu errado. Ou não saiu como eu planejava. Porque era para ser. Era para ser, não era para acontecer agora aquilo ali, de repente para acontecer depois de uma outra maneira, de repente não é para acontecer. Então me fez bem conectar, né, essa lógica com espiritualidade, mas daí ultrapassa um pouco, né, o nosso tema aqui extrapola um pouco da comunicação não violenta. Não, e eu acho mesmo assim que quando a gente está conectado com essa espiritualidade, com esse lugar, sei lá, do amor incondicional, desse lugar onde a gente deposita a nossa fé, onde a gente... quanto mais conectado eu tô com isso, mais empática eu consigo ser nas relações que eu tenho, que eu desenvolvo, né? Então, eu acho que tem muito esse lugar esse convite da empatia com a espiritualidade, né? Com algo que conecta, algo além. Existe uma outra força, existe um algo a mais, né? O plus a mais. A pessoa, se tu for ver, a pessoa cristã, praticante, né? Ela tem uma disponibilidade maior, porque ela vai estar indo contra a fé dela se ela não
Não se colocar disponível a isso, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Né? Então esse negócio de ouvir e tentar entender faz parte disso. Sim. Né? Eu vou te Não, apedrejar e a comunicação porque não violenta... penso diferente. Então não tem nada a ver com que eu tenho fé. Exato. Não, e a comunicação não violenta, ela vem de ela foi sistematizada pelo Marshall Rosenberg. Mas ele tem bases de estudos e tudo mais no que Gandhi dizia, sabe? No que Carl Rogers, que é a psicologia centrada na pessoa. Então, tem coisas aí dessa não violência, né? Então, a comunicação não violenta, ela foi sistematizada na década de 50 por Marshall Rosenberg, mas ela tem todo esse fio aí, né, da não violência dita por Gandhi, por essa galera toda aí, né? Então... Buda. Então, não é de hoje, não é de agora, faz tempo, né? Talvez com uma... talvez não, com certeza com uma linguagem mais contemporânea, mais moderna. Exato. Né? E eu vejo até que desprendendo do campo espiritualidade, abrange mais pessoas, inclusive. Sim. Porque às vezes o cara, né, falando em predisposição, falando em... Ah, não, eu sou cristão, não interessa o que Buda fala. Ah, não, eu sou budista, não interessa o que cristão fala. E acontece isso também, né? A gente falou de política, acontece na religião. Sim. Quando tem um método que tu se desprende de política e religião, teu leque abre. Sim. Mais pessoas vão ouvir, mais pessoas vão entender e sozinhas vão chegar à conclusão, né, que espiritualidade e política, cara, não é motivo pra gente se separar. Pra gente fazer guerra. Olha só, estamos em 2025, os caras estão lá 4 mil anos brigando lá e com motivação político-religiosa. A gente ainda está vivendo isso nesse planeta. Então, é falta de diálogo, de entendimento. E se tu for ver, né, Camila, uma coisa tão básica, é tão essencial, e gastam bilhões de dólares em guerra, em confusão. Claro que tem interesse econômico, tem interesse político, os países maiores financiam os países menores, há todo o interesse, mas dentro disso a gente tem também os países de ditadura teocrática, né, que querem impor as regras espirituais e os dogmas, e isso motiva essas pessoas a matarem quem discorda. Cara, é o extremo da falta de entendimento, de comunicação, né? Exato. E aqui, graças a Deus, a gente vive num país que, sim, é polarizado, mas ainda há, né, a possibilidade de algum tipo de diálogo. Ainda há. Sim. E eu tenho muita fé que a tendência seja melhorar, né? Sim. Eu não sei qual que é a tua perspectiva em relação a isso também. Eu sou otimista. Eu impreterivelmente acredito que esse caminho ele passa pela escuta. Sim. Sem escuta, a gente não vai chegar a lugares que contemplem as diferentes percepções de mundo sem que a gente encontre um fio condutor que explique por que tudo acontece do jeito que acontece, do jeito que se apresenta e diante daquilo que a gente movimenta energeticamente, assim, né? Então, e a escuta, eu acho que nesses anos todos que eu tenho estudado sobre a escuta, ela passa para muito além de ser um lugar onde você está em silêncio enquanto eu estou falando. Tipo, não quer dizer que aquilo que eu estou trazendo de informação, de fato, está sendo acessada do jeito que, primeiramente, eu gostaria de trazer, porque às vezes, nos meus pensamentos, eu me perco, eu falo uma coisa querendo dizer outra, então, daquilo que eu pensei até aquilo que eu digo, tem um gap, né? Tem Sim. um precipício, assim. Então, e daquilo que eu falei para aquilo que o outro escutou, daquilo que eu estou trazendo de informação, tem outro gap maior ainda, porque vai muito do que o outro está a fim de escutar, daquilo que eu tenho para dizer,
a disponibilidade, a cabeça, a responsabilidade que está na cabeça. Né? Muitos, primeiro filtro muitos. vai na tua cabeça. Tu pensou, tu filtra, fala, o cara ouve, filtra o que ele quer ouvir, aí o que ele ouviu ele filtra para gerar uma... é bastante coisa. É um baita de um caminho, assim. Então, tipo, quando a gente se coloca consciente de uma escuta, que eu tô para te escutar, tá? Diante de situação, tipo, a gente olhando para empresas que têm os seus processos a se fazerem com diferentes cabeças, com diferentes perfis de pessoas trabalhando juntas e afins. O quão consciente nós estamos de criar esses espaços de escuta, e quando eu digo que regeneração organizacional vem nesse lugar de escuta, de a gente estar consciente, né, de que estamos em um espaço real de escuta para definir coisas, para chegar a consensos, para poder construir, deliberar, mudar rotas, né, tomar decisões e tudo mais. O quanto consciente nós estamos do quanto estamos dispostos e disponíveis a escutar. E diante disso que se escuta, o que se constrói junto? O que se segue junto com esse processo de escuta? Porque a escuta, ela é esse funil, esse fio condutor, esse espaço onde essa construção tá, como é que eu posso dizer isso? Mas é que ela é uma captura de dados, né? Exato. Se a gente trazer para a nossa era de alta tecnologia, de inteligência artificial, a gente fala de input e output, né? Então a gente fala de análise de dados e a gente tem várias plataformas hoje que te disponibilizam dados para tomadas de decisão. Então é isso, né? Se a gente trouxer, fazer uma correlação, quando tu tá ouvindo, baixando a guarda e tu abriu o canal de comunicação ali, quem se beneficia é você próprio, porque você está aberto a receber uma série de dados, de informações de várias bases, e a partir daí você faz um cruzamento de dados para melhor tomada de decisão. Isso falando de tecnologia. Sim. E quando a gente fala em comunicação, numa conversa, num diálogo, a proposta é a mesma. Se trazendo para a tecnologia de novo, o meu sistema está falho, ele está bloqueando a entrada de dados desse bloco aqui. Está vindo daqui não está vindo. Pô, tá falho, eu não vou tomar a melhor decisão. Porque faltou esse dado para eu analisar, para eu saber, por exemplo, em que momento fazer tal coisa, ou para quem eu devo comunicar, sei lá que tipo de informação está aqui, mas eu vou tomar uma decisão errada, porque eu me fechei a receber aquele dado ali. Mais ou menos, eu acho que essa correlação, né, esse exemplo, ajuda a ilustrar essa necessidade de ouvir, essa necessidade de abertura, essa disponibilidade de baixar a guarda para quem no primeiro momento tu acha que pensa diferente de ti, pode ser que sim, mas independente disso, cara, quem vai sair ganhando é tu coletando esse dado. No final da história. Assim, quando a gente vê debates, né? Não só debates políticos, mas debates no geral, quem ganha um debate é quem absorve o máximo possível de informações do que o oponente está falando. Porque ele vai no contragolpe, ele vai na contradição, ele geralmente ele vai na falha do outro, né? Quando há um debate. Sim. E para isso acontecer, quem vence esse debate está aberto. Ele tá assim, ó, pode cair um meteoro do lado dele, pode chover canivete, ele tá hiper concentrado no que o outro tá falando, tá super preparado, né? Ele não tá... Pô, esse é o melhor exemplo para explicar a comunicação não violenta. É um debate. Também caiu a ficha agora. Por quê? Porque no debate não me importa se tu é do outro partido totalmente oposto ao meu. Eu vou te ouvir tudo. Eu vou absorver tudo que tu tá falando. Eu tô 100% aberto, né?
para produzir conteúdo. Nesse caso do debate, para produzir um ataque. Né, nesse caso. Sim. Mas o exemplo de absorção, de escuta, né? Eu não sei se tu já usou esse exemplo outras vezes nas tuas palestras, mas o debate é o maior exemplo de duas pessoas totalmente opostas, mas que estão 100% disponíveis para ouvir. Sim. Tu vê aqui que louco isso, né? Sim, e o ouvir como uma captação de informação daquilo que faz sentido para o outro. De novo, ouvir o que vibra na fala do outro É mais um indício Sim. de importância. Sim. Tipo assim, cara, quando o meu oponente, vou falar de novo do debate, quando o meu oponente ele faz até pela expressão corporal, ele tem um brilho no olho falando de tal coisa, ou ele tem uma gesticulação maior, ou ele estufa o peito, ele fala com mais ênfase. Pá, é aí. O tendão de Aquiles desse cara tá aí. Sim. Aí que tu vai ouvir mais. Né? Então, cara, se fizer uma correlação assim, fica clara a necessidade da importância de escuta. Talvez o meu exemplo é meio sei lá, bélico, né? bélico. Não, mas tudo bem. Né? Mas é o que me ocorreu, né? Tipo, de me trazer um exemplo de necessidade de escuta aberta, escuta aberta 100%. O debate é um bom exemplo, apesar de bélico, tá? Foi legal o termo, né? Bélico. E eu acho que pela nossa criação, pela forma como a gente foi ensinado, letrado e tudo mais, como eu te disse, né? Quando eu conheci a comunicação não violenta, assim, eu lembro do barulho do meu mundo desabando, assim. Que loucura, né? Porque todas as minhas relações eram nessa coisa onde se para você não deu certo, se para você não, se tu não quer vir junto comigo, não vem, vai, vaza daqui. E quando eu fui mordidinha por esse, né, por esse bichinho assim, foi esse convite mesmo de tem um outro lado, tem um outro ponto de vista, tem uma outra forma de enxergar aquilo que eu também estou enxergando. Tu era uma pessoa mais intolerante? Tu era uma pessoa mais difícil? Muito. Eu não conhecia a Camila antes, né? Muito. E isso as pessoas falam assim, Camila, mas tu é tão calma e tu escuta a gente tão bem e tudo mais. E às vezes, né, eu tenho amigas que dizem, Camila, vamos agir sem ser não violenta. Vou pra violência. Vamos pra violência. E finda isso, faz aquilo. E eu né, acho que dentro desse processo com a comunicação não violenta, foi muito de me ver sozinha no meio de um campo, assim, e olhar, tipo, meu Deus do céu, cadê a floresta que estava aqui? Daí perceber que eu mesma tinha colocado fogo naquilo, né? Entendi. E daí me vi sozinha e disse, não, eu acho que tem outro jeito de fazer, é comigo o problema. E daí, tipo, a minha criação com palavrão, com coisas, eu sempre fui muito desbocada, assim, né? E então, para mim, era sempre assim, né? Não quer desse jeito? Vá catar coquinho, porque eu faço de outro jeito. E daí, quando eu passei a entender que o jeito que o outro adotava estava querendo cuidar de coisas que eram importantes para ele, e que o jeito que eu adotava as coisas eram importantes para mim... Que massa! Fez toda a diferença, assim. E hoje, tu não, às vezes, tá? Às vezes, bem pouquinho. Tu não tem vontade assim, de enfiar o pé na porta. Não quero saber, que se exploda mesmo. Tu tá errado, entendeu? Tu tá louco pensar desse jeito. Não te ocorre, na verdade, às vezes, 99% do tempo, assim, eu acho que esse pé na porta me bate, assim. Mas é muito num convite de tipo, tá... Se não é no pé na porta, de que outro jeito que é possível, sabe? Sim, tu aplica comunicação não violenta. E daí eu vou para esse outro lugar. Mas assim... Mas não te faz mal isso um pouco, assim? Tipo assim, não, fisicamente falando, não dá uma somatizada, assim, tipo... Eu tento entender o que motiva o outro a fazer do jeito que ele faz, entendeu? Porque, tipo, talvez o outro tá querendo cuidar de coisas que eu também não tô vendo ainda. E...
o fazer do outro me conecta a esse outro jeito de fazer aquilo que eu faria de um outro jeito. É que pela quantidade de conhecimento que tu já tem, que tu já adquiriu, né, com o decorrer do teu trabalho, já tá numa fase que tu tem domínio do jogo, né? Talvez não te agrida tanto quanto 10 anos atrás. Ah, sem dúvida, né? sem dúvida. Não, e as pessoas me procuram isso, até eu entendi como um trabalho, Rafa, porque, tipo, para mim tem coisas assim da escuta, né, e de organizar isso que está sendo dito pelo outro, né? Eu acho que esse é uma das grandes entregas que eu consigo fazer com o trabalho escuta, né? É devolver para o outro de uma forma organizada aquilo que está dentro da cabeça da pessoa, assim. E só o fato da gente colocar para fora aquilo que está dentro da gente, do jeito que está, do jeito que se organiza, e a gente coloca para fora e a outra pessoa nos traz, então, diante disso que você falou, eu escutei isso e isso, faz sentido? Diante disso que eu escutei, sendo isso. Então, a gente vai meio que modelando as coisas, assim, sabe? Num processo de tessitura mesmo, assim, né? Há um processo, né? É um processo. Não é virar uma chave. Não. É e eu acho muito legal escutar, assim, depois de um momento de escuta que é oferto, né? As pessoas dizem, meu Deus, eu organizei o que estava dentro de mim, sabe? Tipo, consegui botar para fora, assim, né? E, Camila, a respeito das ferramentas, porque eu sei que tem ferramenta para nos ajudar, né, a colocar em prática boa parte do que a gente falou aqui. E também tem a questão empresarial corporativa, que hoje comporta o teu trabalho também, levar isso para as empresas terem uma comunicação mais efetiva, né, uma relação melhor entre equipes. Tem a questão de liderança dentro das empresas também. Se tu for ver, todos os processos dentro de uma empresa dependem de comunicação e, obviamente, comunicação não violenta seria o ideal, né, para a empresa ter mais produtividade, uma performance melhor e, por fim, ter uma lucratividade maior. Sim. Né? Então, é passo a passo e, a partir do teu trabalho, né, esse efeito dominó positivo vai trazer melhores resultados para a empresa. Mas vamos falar disso em seguida. Mas antes, eu queria que tu falasse dos nossos companheirinhos aqui da bancada, né? Tu trouxe também esse aqui, eu lembro lá da rádio, né? Então explica pra gente a parte de ferramentas, pra gente falar de comunicação não violenta. Sim. Eu acho que a primeira ferramenta que aparece, assim, né, é o bastão da fala. Eu acho que imagina um encontro de amigas numa quinta-feira, amigas que se conhecem, que trabalham cada uma. Como é que esse encontro se dá dentro de uma mesa de um salão de festas de uma das anfitriãs? Cada uma chega com o seu caminhão cheio de coisas na bagagem e deposita aquilo ali em cima, que se alguém escutou, se alguém não escutou, tá tudo certo, mas eu depositei tudo aquilo, eu me sinto leve e vou pro resto da semana. Isso é um cenário que acontece com muita frequência, e daí tu vai perguntar para as pessoas, e como é que tá a Joana? Não sei, não falei com ela. Ela só falou e eu não desenrolei, né? Então, uma das ferramentas que a gente utiliza quando nós queremos guiar esse espaço de escuta e de fala, onde quem tem o bastão da fala na mão tem o direito de falar, e quem não tem ele na mão tem o direito de escutar. Então, se eu estou com o bastão da fala na mão, eu estou com o direito de trazer a informação, de trazer o que está vivo dentro de mim, a mensagem que eu quero compartilhar e tudo mais. Assim que eu termino de falar, eu falo meu nome é Camila, eu terminei, e assim eu falei rei, e daí eu terminei de falar e eu solto o bastão, e esse bastão da fala fica pronto para outra pessoa da mesa pegar ele, e daí quando alguém pega esse bastão, todos
param para escutar aquele que está com o direito de falar. E isso, num primeiro momento, dentro de um grupo onde todo mundo fala junto, onde parece até uma coisa... Ah, tu tá com o bastão na fala na mão, né? A gente vê vários modos de reagir a isso, né? Mas a partir do momento que a gente vai melhorando essa prática da fala e da escuta, a gente vai percebendo que o bastão da fala ele vai perdendo a necessidade dele estar presente. A gente espera com que o outro termine de falar para que a gente possa respirar esse tempo de soltar o bastão da fala para que outro pegue o bastão da fala. Então, o bastão da fala ele é uma ferramenta já utilizada nas tribos indígenas há muito tempo, e eu acho que dentro desses ambientes organizacionais, quando a gente utiliza o bastão da fala, eu utilizei a Pin, que é um personagem da turma do Fritz, e tem a ver com a minha história da biologia marinha, né? É um golfinho que... É um boto rosa. É o boto rosa. Na Amazônia eles passam um boto rosa para poder falar. Pô, sacanagem, né? Um boto pequeno. Mas tem essa, né? Essa representação, assim, legal, né? Legal. E daí a gente utiliza o bastão da fala. Tem gente que faz como microfone, então... Acho que é meio automático, né? É meio automático. Mas esse é um das ferramentas que a gente utiliza nesse caminhar de reconhecer a escuta e a fala como duas coisas com propósitos muito complementares, mas que precisam estar muito definidas para poder integralizar, assim, né? Aquele que fala e muito aquele que é ouvido. Muito bom. Outros dois personagens que andam comigo e que estão nas minhas redes sociais e né, me acompanham é a Rose, que é essa girafa, e o Berg, porque é Marshall Rosenberg, então a Rose e o Berg. O Berg, ele indica essa nossa comunicação não compassiva, essa comunicação violenta, essa comunicação até o coraçãozinho dele tá cortado, né? Então é esse coraçãozinho que dói, assim. E ele usa, né? Tem essa representação dos dois mascotes da comunicação não violenta. A girafa com seu pescoço, né? Consegue ter uma visão do todo. Ela tem a língua grossa para comer as folhinhas com os espinhos, mas ela não se machuca. Ela tem o coração maior dos mamíferos terrestres. Então é essa linguagem do coração. Então a gente utiliza esses dois mascotes e, né, esse lúdico para a gente poder estar falando de que forma que a gente fala como girafa e fala como chacal, né? Sim. E outro que é um jogo que me acompanha, que é o jogo Grok, né? O Grok Seu Mundo. E ele é nada mais do que cartas de sentimentos e de necessidades que para a gente aumentar esse vocabulário nosso, né? E tem várias formas de brincar com esse baralho, assim. Eu vou pegar uma carta aleatória, tá? E eu vou te mostrar e você tem que me dizer quando que você tem esse sentimento. Eu tenho esse sentimento quando? Quando eu não posso comer doce. Eu fico indignado. Quase isso. Eu fico... O que mais? Ué, não tem tudo que acertar. Não, tu vai falando coisas e eu vou... Ah, tá. Outras coisas que deixam assim. Que te deixam assim. Tá. Bom, posso trazer para o nosso assunto, né? Quando eu me deparo com um amigo que não tem aquela disponibilidade para diálogo e simplesmente encerra. Não quero saber. Até isso. Rotula e tchau. Eu fico assim também. Eu fico triste. Quase. Fico... Ai, meu Deus. Incomodado. Quase. Eu fico... Outra coisa.
Quando eu planejo alguma coisa e no primeiro momento deu errado, aí eu fico assim, aí eu me lembro que era para acontecer do jeito que aconteceu. Frustrado. Não. E olha que faz anos que tu tem esse baralho, hein? Faz muito tempo. Não, e é justamente isso, no entendimento do que... porque a gente presume que o sentimento do que... parece tão óbvio o que tu tá me dizendo e eu tenho que ter, né, o mesmo entendimento daquilo que tu tá me proporcionando, me levando a esse caminho, mas é como que isso me pega também, né? O quanto talvez você me conhece, talvez tu me dê exemplos que estão mais conectados àquilo que eu... Vou te dar mais um. Desculpe te interromper. Não, pode falar. Que me lembrei. Quando eu marco de gravar com alguém e a pessoa desmarca em cima da hora. Irritado. Irritado, frustrado, Mas triste. É que essa carta tá falando indignado. uma palavra que acontece num primeiro momento, mas daí depois racionaliza e passa. Eu fico indignado. Eu já falei indignado. Já falou né? indignado. Ai, meu Deus, que difícil, que vontade de olhar. Eu fico surpreso. Eu fico... Se tu tivesse me ligado, Rafa, não vou poder ir e tal, faltando 10 minutos pra eu... tá, né? Fazer o quê? Vamos lá, vida que segue. Eu fiquei... Deixa eu mostrar pra câmera aqui. Não olha pra televisão. Não vou olhar. Aí, ó, pra galera que tá acompanhando. Ficou bem nítido na tela. Ai, meu Deus. Que difícil. Eu fico... Não é difícil. É a coisa mais simplória que acontece assim quando... A não ser que eu tô muito errado, mas não, é isso aí. Quando eu fico frustrado, eu fico... Mas não tem uma coisa de sinônimo também? Tem. Pois é, então... Eu fico... sinônimo de frustrado é... Ali no palavra cruzada. Ó, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. 8 letras. Sinônimo de frustrado, 8 letras, começa com C. Ai, meu Deus, confuso. Termina com O, mas não é confuso. Eu fico com C. Começa com C, termina com O e tem um T no meio. Essa é pra matar agora. Eu fico com... Não sei. Tá, agora Vale. é pra matar. Começa com CH. Fico chocado. Não, tem um T no meio. Chateado. Chato. É a palavra. Chateado, bem mais simples. Simples. Como é difícil, né? A gente... Sim. E acho que isso fica bem claro, assim, um exemplo de sentimento que a gente não tem, que a gente tem pouco vocabulário, né? Tira uma para você. Não olha, me mostra. Esse sentimento... Eu tenho esse sentimento quando eu utilizo uma calça apertada. Pânico. Apavorado. Não. Pavor. Eu me sinto assim quando eu chego num lugar e eu tô com uma roupa inadequada para o lugar. Desconfortável. Desconfortável. Viu? Fui mais rápido que tu. Foi mais rápido que eu.
Mas para que serve esses baralhos, né? O embaralho tanto dos sentimentos quanto das necessidades, para a gente poder aumentar o nosso vocabulário de sentimentos e necessidades. Aqui a gente tem 70 cartinhas de cada um. Então, os sentimentos são os mais variados, não são só sentimentos ruins, né? Mas tem nervoso, orgulhoso, energético, com raiva, animado, entediado, contente, abalado. Bem legal esse baralho. Ansioso, curioso. Tem vários, né? E daí tem várias formas de brincar com ele. E quem quiser ter esse baralho, como é que faz? Pode comprar pela Amazon. Ele é do Colab Colibri, é uma empresa daqui do Brasil que traduziu esse jogo de uma forma colaborativa no início e hoje em dia tem a venda nas redes, né? Sensacional. Mas é sensacional. E essas ferramentas assim que a gente utiliza, e tem outra como o círculo, né? O centro do círculo, onde a gente entende da pedagogia do círculo como um lugar único e onde todos se encontram com um centro comum e né, o que tudo isso é diferente dessa noção de um atrás do outro, né, de hierarquia e tudo mais. Então, a pedagogia do círculo também nos convida a esse ambiente onde a escuta acontece, né? E daí, diante do que a gente escuta, quais as decisões que a gente toma a partir disso, né? Então... E assim, Camila, quando a gente fala em ferramenta, né, tu mostrou umas ferramentas bem legais aí, bem didáticas, uma coisa que, né, é entendível para quem está começando do zero ali a ideia. É isso ou isso e mais alguma coisa que tu aplica quando a gente fala em empresas, né? Vamos para o meio corporativo aqui, porque daí é onde entra a questão do teu trabalho hoje, né? Que daí tu vende esse serviço, presta esse serviço, como eu falei aqui no início do bloco, para a gente ter um entendimento que a comunicação dentro da empresa, dentro dos diferentes processos, vai tornar a empresa com mais eficiente, com uma performance muito melhor. Ok. E como que é aí sim, chegou a hora de vender peixe agora, vender o teu peixe aqui, né? Mas aqui é importantíssimo, é um peixe que é importantíssimo ser vendido. Para o gestor, para o diretor, para aquele cara do responsável por um departamento que está vendo esse corte agora aqui, qual é a importância, né, primeiro, do teu trabalho estar dentro da empresa e que caminhos tu usa para levar o teu trabalho para dentro da empresa? Então, que caminhos? E qual que é a importância? E qual que é a importância? Eu tenho ofertado ultimamente um serviço que ele são espaços de escuta. Então, são grupos de apoio e práticas de comunicação não violenta, até porque a comunicação não violenta não é algo que tu aprendeu e que tu vai sempre fazer daquele jeito, é muito mais um convite. Ler o livro do Marshall Rosenberg é um livro super fácil de ler, mas quando a gente vai para a prática, a gente se depara em diversos percalços no meio do caminho de como a gente não consegue colocar isso sempre à disposição e o quanto isso nos leva a lugares que a gente não queria estar e que a gente pode parar e respira e vamos começar de novo, vamos tentar de novo. E então a gente oferta o grupo de apoio e práticas em caráter tipo mensal, bimensal ou trimestral, semestral, anual. E são encontros de 2h30, onde a gente exercita esse vocabulário de sentimentos e necessidades, que são os dois pilares centrais da comunicação não violenta.
E a gente também tem para os líderes, né, diretamente para a pessoa física, o produto, o serviço de escuta empática, que é 1 hora e meia comigo, e daí traz um tema e a gente devolve essa escuta daquilo que está sendo dito pelo consulente, né? E paciente, sei lá como é que a gente pode chamar. Mas a ideia é através de workshops, de treinamentos, de mentoria e de consultoria, trazer à consciência aquilo que eu trago para o mundo em forma de palavras e em forma de posicionamento nas minhas relações, né? Então, quanto mais consciente, quando tu trouxe no início da nossa conversa sobre racionalizar, né? Eu acho que a CNV tem esse convite de a gente racionalizar aquilo que a gente sente e aquilo que a gente precisa, para que a gente, de novo, adote estratégias que cuidem melhor daquilo que é importante para a gente. Então, o líder, as empresas que entendem que dar esse espaço seguro para os seus funcionários poderem treinar, poderem vivenciar práticas de comunicação não violenta, vão impulsionar eles a terem projetos e cultura organizacional numa forma muito mais conectada, muito mais conectada, acho que essa palavra, com aquilo que vibra naquele grupo específico que trabalha junto, que desenvolve coisas juntos. Então, a escuta, onde há escuta, algo floresce, né? E isso é importante a gente fortalecer dentro dos times. E aquilo que é óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa, aquilo que eu predisponho, que você pensa de jeito X, Y, Z, você precisa me dizer. Porque aquilo que é óbvio para ti talvez não seja óbvio para mim, diante daquilo que eu tenho de referências e tudo mais. E quanto mais espaços seguros a gente tem para viver isso, mais eficiente, mais válido vai ser o resultado disso, né? E quando a gente está fazendo isso de forma consciente, a partir daquilo que se vive nos grupos dentro das empresas, eu acho que a gente tem resultados de socialização muito melhores, né? Muito mais abrangentes, integrativos e conectados com uma cultura que faz sentido, né? Eu até, por tudo que eu ouvia até agora, que eu já tinha ouvido tu falar outras vezes, se fosse eu vender comunicação não violenta para uma empresa... Me ajuda, Rafa. Eu cheguei... Não, quem sou eu, né? Tu vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado, se eu entendi, se eu aprendi ou não. Mas eu diria para o gestor o seguinte, tá? Quando a Camila fala em escuta empática, né? Não significa que ele vá ser ou precisa ser mais bonzinho. Não. E é muito pelo contrário, vai trazer para ele uma possibilidade de ele ouvir mais, absorver mais informações para tomar decisões melhores dentro da empresa, que por sua vez vai fazer com que o time dele produza mais, porque ele vai saber como conduzir melhor o barco dele lá, porque ele vai ter mais dados para fazer isso. A equipe dele trabalhando melhor, com uma performance melhor, vai trazer melhores resultados, vão atingir metas de uma maneira melhor, mais rápida, mais enxuta, mais eficiente, e que automaticamente vai trazer mais lucro para a empresa, promoções de cargos, fidelizações, retenção de clientes, abertura de novos clientes, tudo através de tomada de decisão acertada, baseada em dados.
que são Que vem extraídos através da escuta. da tua equipe, dessas conversas, dessas dinâmicas, dos exercícios que a Camila tem para oferecer. Então, no final de tudo, vai culminar aonde? Né? Em mais negócio, negócios mais saudáveis, negócios melhores, mais lucro, uma empresa mais forte. Dessa maneira que eu vejo. Talvez uma visão bem materialista, uma visão bem empresarial, uma visão bem capitalista, né? Mas assim, é uma outra visão, né? Talvez seja uma abordagem que vá chamar a atenção das empresas de uma outra maneira. Claro que é importante essa abordagem que tu trouxe, evidente, né? Da gente ter melhores relações humanas, melhores relações entre pessoas, sim. Mas, o que eu trouxe aqui? Que resultado isso traz? Sim, É isso, pelo menos não sei se estou certo, se estou errado. Sim, né? sem dúvida. É por aí, e aí que a gente vê o caldo acontecer. É isso aí, que legal. Então assim, Camila, para a gente encerrar aqui, me fala aí, ó, como é que as pessoas vão te encontrar nas redes sociais? Teus Instagram, não sei se tu usa LinkedIn, Sim. Telefone, WhatsApp, fica à vontade aí para as pessoas entrarem. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. Beleza. Mas me encontram agora, eu montei um Instagram profissional, até então eu tinha um misto, mas daí estou entendendo que nesse processo de explicar mais sobre a empresa e sobre o que ela apoia as outras empresas, né? Eu fiz um Instagram profissional, Camila Silveira CNV. E meu celular, ele está sempre aberto assim para agendamentos, para conversas. Não sei se vale a pena falar, mas 479-9962-0767. Legal. E no LinkedIn é Camila Silveira, Regeneração Organizacional. Essa questão da regeneração organizacional, eu adoro inventar palavras que tentam traduzir um pouquinho do que a gente sente e do que a gente vive, né? E regeneração vem muito desse lugar para além da sustentabilidade, né? Que sustentabilidade para mim é uma escada que a gente desce para baixo e não que a gente vai para cima, como para mim é a regeneração, né? E organizacional no ponto de grupos, né? Eu gosto bastante de trabalhar com grupos, a gente se desenvolver a partir de metodologias colaborativas, a partir de metodologias que nos possibilite mediar as coisas, né? Entrar nesse lugar do que é bom para mim e do que é bom para você, assim, Sim, né? maravilhoso, maravilhoso. Quando eu recebi o convite para estar aqui, assim, eu fiquei pensando quais necessidades minhas são atendidas, né? Quando eu digo sim para um lugar onde eu vou me expor, onde eu vou ser convidada a trazer um pouquinho mais do que eu penso do mundo e, né? Conversar com o Rafa. Conversar com o Rafa. E conversar com o Rafa, com certeza, é uma das coisas que me deixa muito feliz e que a gente mesmo pode, né? Que me impulsionam a dizer sim para um convite desse. Mas, para além disso, é uma oportunidade de trazer um pouquinho do que eu tenho colocado para o mundo e te agradeço a oportunidade, de fato, assim. Porque é muito legal quando mais pessoas acreditam naquilo que a gente acredita. Que legal. Então, quando eu recebo esse convite, para mim é uma mensagem que o universo vem me dizer de que caminha, porque é caminhando que a gente faz o caminho. Muito obrigada. Pô, eu que agradeço. Nota 1000. Toca aqui. Show de bola. Obrigada. E a casa está sempre aberta, né? Tu Com já certeza. né, da casa, house. E é isso. A gente vai ter que marcar uma próxima agora para a gente falar de resultados. A gente pode até trazer uns cases, né, umas coisas legais. De repente trazer alguém que aplicou e deu certo dentro da empresa. Então essa parte de resultado vai ser muito legal a gente trazer aqui um dia também. Já fica meu convite.
Ah, bom, com certeza. Combinado? Vamos desenvolver esses resultados e trazer aqui para contar para vocês. Legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então é isso, galera. Tá aí, ó, mais um House Podcast. Eu falei que ia ter muita informação massa aqui. Volta, assiste tudo de novo com papel e caneta para pegando as dicas que a Camila passou aqui, entendeu? Segue ela nas redes sociais também. E mais uma vez, curta, compartilhe, deixe seu like aqui, se inscreva no canal e, mais importante de tudo, participe. Deixe seu comentário, né, a sua opinião sobre o que foi falado hoje aqui, né, o seu case aí, se você já tem uma história de aplicação da comunicação não violenta, participa aqui nos comentários, que daí numa próxima oportunidade que a gente bater um papo aqui, a gente traz essas histórias aqui para a mesa. Tá bom? Valeu, muito obrigado e até a próxima. Eba!